Dr. Nelson, boa noite. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Então tá joia. Boa noite, o som está ok. Gostaria de, inicialmente, só esperar um minutinho, Dr. Nelson, o pessoal já está entrando. Eu gostaria, nesse início, agradecê-lo por ter aceito o nosso convite novamente. A OAB de Votorantim é muito grato ao senhor por tudo que o senhor tem feito aqui para a nossa subseção, sempre que preciso, os cursos que foram dados, as palestras que foram realizadas aqui em Votorantim. Inclusive, na última vez que o senhor esteve presente aqui, foi realizado o sorteio de pós-graduação à distância no Legal. Verdade. Né? Sim. Então, verdade. O pessoal aqui elogiou muito essa atitude do senhor, do Legale, do Edinho. Então, eu aproveito para agradecê-lo aqui publicamente. Não é a primeira vez que o senhor esteve presente em Votorantim, já desde a época, já faz mais de 10, 15 anos que o senhor sempre presente aqui na nossa subseção, né? Votorantim, Sorocaba. Então, fica aqui os meus agradecimentos, Dr. Nelson, por sempre aí essa generosidade de estar conosco aqui em Votorantim. Para quem não conhece, o Dr. Nelson, ele é advogado, especialista em direito de família, professor, advogado, especialista em direito de família, coordenador do curso Legale, também tem um curso de coaching, né, Dr. Nelson? Sim, isso. Academia de Direito e Coaching. Direito e Coaching. Então, o Dr. Nelson, e além de tudo, também coordena o Legale, né? Eu não sei se o senhor continua ou não no Legale, já que o senhor agora já parece que não está mais morando aqui em São Paulo, né? Não, eu tô um pouquinho longe. Está longe, Estou um né? pouco longe. Mas continuo no Legale. Estou lá no Legale, estou no curso pós-graduação, né? De Direito de Família e Sucessões, os cursos de Civil e Processo Civil. Coordeno lá também ainda. O meu planejamento do finalzinho do ano passado foi vir para os Estados Unidos, né? Estou aqui nos Estados Unidos hoje e morando pelo menos aí por um ano. Era uma experiência que eu queria ter para poder melhorar o inglês e falar melhor e também criar oportunidades, né? Sim. Na advocacia, de fazer planejamento patrimonial também para cá, para os Estados Unidos. Mas eu continuo, porque o planejamento foi fazer as coisas online, né? Tanto meu escritório continua em São Paulo também, tem 2 colegas que trabalham comigo. Estamos atendendo online, via Zoom. Inclusive agora audiência online também, dá até por senhora participar das audiências, né? Dá, então, hoje ficou muito tranquilo, né? Com tantas ferramentas que nós temos, né? E as minhas aulas no Legale seriam todas online, o presencial que eu não estaria. Mas, em razão desta situação toda que está no mundo, né? Até o presencial virou online lá no Legale, né? Teve que virar online por causa que não dá para... Está proibido, né? Não pode ficar um monte de gente, até por segurança, né? Mas acabou virando online tudo, né? Tudo online. Sim. Eu tive a honra de conviver por um ano e meio com o senhor no Legale, na pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, já faz tempo, foi em 2011, 2012, né? Então, foi aqueles sábados lá, eram esperados. Eu ficava a semana inteira esperando para chegar no sábado, para ir para São Paulo, me deslocava daqui de Votorantim, 100 quilômetros para São Paulo, todo sábado com a minha esposa, para poder assistir às suas aulas, as aulas da Kátia Boulos, né? Então, verdade. Saudade daquele tempo lá. Né? Boa época, uma boa época. Foi uma boa época. O Legale deixou muita saudade. Eu pretendo logo retornar no Legale. Nós temos que aproveitar, né? O tempo, sempre aproveitando, né? Sim. E agora, principalmente nessa época que está todo mundo em casa, né? Trabalhando em home office, sobra um pouquinho mais de tempo, né? E precisa se atualizar também. Não é porque você está em casa que você não vai se atualizar. Tem vários cursos. Inclusive, estou fazendo várias lives aí no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu tenho acompanhado. Cursos que eu tenho que colocar. Fiz o primeiro workshop, tem 3 aulas do workshop de Direito de Família no YouTube. E agora, sexta-feira, eu vou fazer uma live bem diferente no meu canal lá no YouTube, né? De cases, e o tema vai ser regime da comunhão parcial de bens.
Então, são cases, que eu vou falar alguns cases que eu tive, né? Em alguns processos, e vai ser a dinâmica diferente, porque como é live, os alunos vão estar presentes, vão estar no chat, né? E aí eles vão poder fazer algumas perguntas, principalmente às vezes no caso do escritório. É claro que não é uma consulta, nem um parecer, porque não tem como fazer isso, né, numa live, mas a gente consegue dar um direcionamento para ele, né? Pelo menos abrir a mente e clarear para o colega, para o advogado aí. Então vai ser bem diferente, sexta-feira, estão todos convidados, é 19 horas, e lá no meu canal no YouTube, vai ser ao vivo, né? E é sobre o regime de bens, que é da comunhão parcial. Vamos começar essa nova série aí que vai ser de cases. Perfeito. Muita participação dos colegas, viu? Muita participação. Que bom, que bom. Parabéns por essa atitude aí. Eu tenho acompanhado as suas lives, o seu canal no YouTube, né? É importante. Legal. O nosso tema aqui de hoje, doutor, é os alimentos, né? Nessa época de pandemia, né? Óbvio, eu gostaria de aproveitar o senhor aqui hoje e tentar aí dar uma explanada, né, no direito de família em geral, nessa época que estamos vivendo. Vamos começar falando um pouquinho dos alimentos, da revisional de alimentos. Depois eu penso até em falar um pouquinho sobre a situação da guarda compartilhada. Eu não sei, a situação está um pouco complicada com relação também à guarda, né? E também eu falar um pouquinho sobre a visita, regulamentação de visita. Eu não sei como está essa situação da pandemia com relação à sucessão. Eu não sei se impactou na sucessão também. Sim, né? Eu mesmo tive um processo agora que é de inventário, né? E a pessoa morreu de Covid, foi. Puxa, aí. Né? Entendi. Fiz um atendimento online, né? Via Skype com os colegas do escritório, mais a cliente. E o pai faleceu de Covid mesmo. E aí precisava abrir inventário. Entendi. Eu vou deixar aqui uma primeira pergunta. É o seguinte, a pensão alimentícia revisional. Os pais, o pai, no caso, ou o titular aí do pagamento da pensão, ele tem se aproveitado dessa situação de pandemia para reduzir, para não pagar ou para exonerar a pensão alimentícia? O que o senhor está vendo nesse sentido aí? Então, é isso que é complicado, né? Infelizmente, por isso que os juízes são desconfiados também, né? Às vezes a gente está falando toda a verdade, certinho, mas eles pedem várias coisas. Até parece que a gente tem que provar que é inocente, né? Que na verdade a Constituição Federal fala que a gente é inocente até se prove o contrário, mas na verdade você vê que na Justiça a gente tem que provar que a gente é inocente. Exatamente. Não está utilizado a tese constitucional, mas é porque, infelizmente, muitas pessoas se utilizam, né, de uma situação ruim para todos para se beneficiar, né? Então, infelizmente, tem pessoas que realmente devem estar se aproveitando da situação. Né? Eu não posso pagar porque a pandemia, estou para trabalhar, então não vou pagar, e também vou ficar devendo. E não é só no impacto nos alimentos, mas eu acho que impacto em locação, né? Imóvel, dívida mesmo. Né? Então, assim, não é só isso. Mas, infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que tem gente que se aproveita. Mas eu acho que não é a maioria. Né? A maioria realmente está precisando revisionar os alimentos em razão da pandemia. Muita gente ficou sem emprego e sem ganho. Né? Entendi. E o Coronel Marcelino está aqui também, tivemos aula com ele. O Marcelino, né? Um abraço ao Marcelino. Estou vendo aqui a doutora Viviane, presidente de Indaiatuba, doutor Márcio, presidente de Sorocaba. Legal. Viviane também. Viviane foi minha aluna lá também. Viviane foi, ela acabou de falar aqui, parabéns pela live, tema importantíssimo. Obrigado, Viviane. A Viviane é minha amiga de faculdade também, formou comigo. Que legal. Eu entendi, mas assim, então não basta apenas alegar, você tem que comprovar através de documento, de imposto de renda, essa situação, como era antes, né? Não basta apenas alegar. Em razão da pandemia, eu perdi a minha renda. Né? O autônomo já fica um pouco mais complicado, eu não sei como que o autônomo aí iria justificar aí essa redução. Sim, aí é mais complicado realmente. A não ser que seja um dono de comércio, né? Que o comércio esteja realmente fechado. Se ele comprovar que está fechado o comércio, realmente a renda não existe renda, né? Então aí poderia revisionar.
Mas é revisão, né? Não é exoneração, não é extinção dos alimentos. E muita gente fala assim, mas em razão disso eu posso suspender os alimentos, eu posso extinguir. Não, nem suspender, nem extinguir. Você pode revisionar para diminuir o valor da pensão alimentícia, né? Sim. Mas tem que ser comprovado que realmente a pessoa diminuiu a sua renda. Eu entendo que o melhor possível seria você tentar fazer um acordo, né, com a parte e mostrar realmente a verdade. Falar, olha, eu não tenho como pagar isso. Vamos revisionar por acordo, né? E aí procura um advogado, o advogado só pleiteia a homologação por um período. Não precisa falar que vai revisionar de 5 mil para R$ 1.000 ad eterno, não. Sim. De 5 mil para R$ 1.000 durante 3 meses. Ou quando durar a pandemia, né? Então, quando voltar ao normal, volta também ao normal. Tá, então há essa possibilidade de você reduzir por um período, então? Por um período, sim. Eu acho acho que o juiz até confiaria mais, né? Na hora Entendi. que o advogado mostra que, olha, eu quero em razão da pandemia mesmo, então um período de pelo menos 3 meses, 4 meses, né? Depois retoma o valor normal. Retoma o valor normal, tá certo. Eu acho que para conseguir eliminar, acho que fica mais fácil até, né? Exatamente. Nessa situação mostrando, né? Eu creio que sim, tem uma pergunta aqui já, eu vou aproveitar as perguntas que estão sendo feitas aqui no nosso canal aqui, da Vânia Cosmo. Ela fala assim, vamos ver aqui, na ação revisional, onde o pai pede redução, pois tem outro filho da nova união, o juiz irá considerar a renda da mãe desse novo filho? Ela é bem-sucedida. Assim, para poder diminuir o valor da pensão? Pede redução, O pai pede a redução, pois tem outro filho da nova união. Eu costumo dizer isso, foi matéria de tem uma live que eu também dei no YouTube, no meu canal do YouTube, e tem essa prática na ação de alimentos. E foi na questão da revisional para diminuir. É uma tese fraca, entendeu? Eu entendo que só ela é fraca, porque muitos juízes, eu já tive várias experiências, né? Muitos juízes, a maioria deles falaram assim, se você optou por ter mais filhos, o problema é seu. Né? O problema é seu. Se você realmente optou por ter mais filhos, é que você pode pagar. A presunção é que você pode pagar a pensão. Você já estava sabendo da sua situação. Como que você tem mais filhos? Tem mais filhos, exatamente. Então, a cabeça do juiz é mais ou menos assim. Né? Sim. Mas é claro, eu sempre falo, pode reduzir? Pode, principalmente aquele juiz que tem 3, 4 filhos com cada mulher, ou seja, 1, 2 filhos com cada mulher. Então, aquele juiz que tem uma experiência de ter uma esposa, depois ter outra esposa, depois, né, divorcia, tem outra, e tem filho com cada uma, ele sabe que realmente a pensão fica pesada para ele. Uhum. E aí, com a experiência que ele teve na vida dele, pode ser que ele fale, não, mas ele está certo. Realmente, a renda acaba caindo um pouquinho. A renda não, os gastos acabam aumentando, né? Exato. Do novo filho. Tá? Mas não é a maioria que faz isso, não. Não é a maioria que concede a redução por causa dessa situação. Tá. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter outros argumentos. Agora, pode incluir esse? Pode. Incluir tudo bem. Mas só ele tem que avisar o cliente que pode não dar certo. Entendi. Não é forte. A tese não é forte. Tá. Né? Agora, existe a possibilidade? Existe. Existe. Eu acho que está respondida aqui a pergunta da Vânia. Então, eu quero consignar aqui a presença da nossa vice-presidente aqui de Votorantim, a doutora Cristiane Violino, desejando boa noite aqui para nós, a doutora Joelma também, nossa secretária, a doutora Sandra de Paula aqui, a nossa presidente da comissão da pessoa idosa, dizendo parabéns, doutor Nelson, pela live, tema importante nessa fase difícil. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da doutora Vânia, ela fala aqui, o extrato da conta corrente da empresa no cheque especial é prova? O extrato da conta corrente da empresa no cheque especial é prova para uma redução, né? Sim. É uma das comprovações. É uma das provas. Você realmente diminuiu o seu rendimento e que você está emprestando dinheiro do banco, né? Para poder sobreviver. Sim. Consignar aqui a presença do Dr. Leandro Nava aqui, querido amigo e meu professor Nelson, saudades, grande abraço. Leandro também, meu aluno. Da Jovem Advocacia de São Paulo. Obrigado, Leandro, pela audiência. Deve ter mais uma pergunta aqui. Doutora Fernandes Chácara.
O acordo realizado entre o alimentante e a representante do alimentado deve ser necessariamente homologado pelo juiz, caso seja uma redução por prazo determinado. Eu entendo o seguinte, se for menor, o alimentado for menor, precisa ser judicial, né? Aí não tem dúvida. Se for menor, tem que ser judicial. Agora, eu entendo que se for entre pessoas maiores, por exemplo, entre os ex-cônjuges, é possível fazer extrajudicial, é possível fazer no cartório de notas. Tanto é verdade que você pode fazer o divórcio ou separação extrajudicial e estipular alimentos entre eles, né? Dentro da escritura pública. Então, se for entre ex-cônjuges, é possível fazer a redução ou a majoração num cartório de notas. Agora, menor não, é só o judicial, porque tem que ter a presença do Ministério Público. Sim, perfeito. Também uma situação complicada é com relação à prisão do devedor. Eu estou vendo aqui, por exemplo, nós temos o presídio aqui de Pilar do Sul, onde eu tenho informação que nesse período eles foram liberados, né? Então, eu não sei se agora eles vai permanecer esse estado deles na casa como uma prisão domiciliar ou não, ou eles, acabando essa pandemia, eles vão voltar para cumprir, né, a parte restante, né, dessa prisão civil. Eu também, emendando a pergunta aqui, está ocorrendo prisão nesse período? Então, parece que a sugestão, né, do STJ e até do CNJ foi de que fosse prisão domiciliar, né? Mas é uma sugestão, não é uma imposição, né? Mas o STJ está sugerindo que seja uma prisão domiciliar, em razão da pandemia. Aí eu volto de novo, infelizmente, né, vai beneficiar muitas pessoas que podem pagar, mas não vai pagar por causa que não vai ser preso. Então. O que forçaria a prisão, o que forçaria ele a pagar era a prisão. Só que ele não vai, agora não vai pagar. Não vai pagar. Então, assim, eu tenho um caso concreto e a gente fez o seguinte, a gente pediu aí para que aumentasse a multa dele, porque a sugestão é de prisão domiciliar. Então, se o juiz optar por prisão domiciliar, que seja aplicada uma multa maior para ele, né? Porque lá na frente a gente pode ter uma execução melhor. Agora, ou suspender o processo durante esse período e depois da pandemia voltar à penalização de prisão. Entendi. Eu acho que isso daí também tem a ver com a pergunta da Elaine Costa aqui, onde ela fala como o doutor vê a prisão domiciliar prevista no PL 1169. Não seria um incentivo à inadimplência? Acho que é isso que o senhor falou, né? Então, já existia uma PL antes do Código de Processo Civil ser sancionado, em 2015. Já existia. E de que não seria uma prisão, mas sim como se diz? Uma prestação de serviço à comunidade, iria ser substituída por uma prestação de serviço à comunidade. Era uma PL que tinha antes do Código de Processo 2015 ser aprovado, ser sancionado. E aí muita gente ficou em cima, falando, poxa, que absurdo, né? Aí vai fazer com que as pessoas não paguem mesmo. A pessoa preferir ir até lá limpar uma escola, pintar uma escola, do que pagar para o filho a pensão alimentícia. Aí foi derrubado, a PL não vingou. Tanto é que o Código de Processo Civil, lá no artigo 528 do Código de Processo Civil, agora de 2015, manteve a prisão e ainda é regime fechado, né? Prisão em regime fechado ainda. Regime fechado. Então, é difícil, acho que a PL ela ir para frente, né? É difícil. E é um regime fechado, 30 dias no mínimo, né? No mínimo. É de 1 a 3 meses. Nós temos um enunciado, que é dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, que lá ele diz que o artigo que fala da Lei 5.478/68, que fala sobre a prisão de até 60 dias, ela foi revogada pelo Código de Processo Civil, pelo 528, que fala que vai de 1 a 3 meses, de 1 mês a 3 meses. Entendi. Eu quero fazer uma pergunta aqui da Luciane Conejeiro, que é minha esposa. Ela fala aqui, Dr. Nelson, nosso mestre em Direito de Família, uma pergunta. Caso seja homologado o acordo de redução por período determinado e essa situação ainda perdure por mais tempo, é possível a prorrogação? A situação da pandemia e consequente suspensão de atividades.
Sim, é possível. Como eu falo, a pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visitas e até inventário, ela não faz coisa julgada material, só é coisa julgada formal. Então, sempre quando houver algum tipo de divergência, de alteração, nesse caso econômico, né, seria realmente possível a alteração. Então, às vezes, num acordo, é melhor não estipular o prazo, né? Às vezes é melhor colocar até que a pandemia se encerre, Tá. né? E volte ao Ah, normal. tá. A doutora Ana Lúcia fala aqui que em Votorantim a juíza da primeira vara não decretou a prisão. Disse que só Tá será vendo? após o fim da pandemia. Então, tem a sugestão do STJ, né? É, né? Eles acabaram sugerindo, desta forma. Tá certo. Eu acho que com relação à pensão, eu não sei se o senhor tem alguma coisa que o senhor queira ainda explanar, né? Já, eu acho que algumas perguntas que estavam aqui, eu acho que já foi feito. O pessoal aqui já É, participou com relação à pensão alimentícia. Nós podemos até voltar sim. nesse tema, né, do decorrer. Nós temos mais aí 40 minutos. Mas eu acho que, não sei se o senhor tem alguma coisa a mais com Essa, relação essa, a essa situação da pensão nesse momento só, de pandemia. só o comentário com referência à prisão é assim: não decretar prisão e decretar prisão domiciliar, na verdade, está beneficiando o réu, porque todo mundo está preso. Na verdade, prisão domiciliar está todo mundo em prisão domiciliar. Todo Uhum. mundo está em quarentena. Então ele vai ficar na mesma. Vai ficar na mesma. Então, assim, é muito complicado. Por isso que a gente algumas teses de poder aumentar o valor. Ou seja, então vai ter que pagar uma multa para forçar realmente ele pagar. Porque a pessoa às vezes pode pagar, entendeu? E se ela está executada, a presunção é que ela pode pagar. Porque se ela não pudesse pagar esse valor, ela deveria ter entrado com uma ação revisional de pensão alimentícia. Ela não entrou com a revisional, né? Então me parece que ela deixou fluindo a situação, ela teria que pagar, né? É uma execução de alimentos, já está com título executivo aí. Tá. Então, perfeito, doutor. Eu acho que. Bom, a Sandra a Paula falou aqui bem isso, doutor. Estamos todos em prisão domiciliar. Né? Exatamente, É, Sandra. Né? E acho que vamos ficar ainda por mais um tempinho, né? deve Eu ficar não. um pouquinho, né? E aí começou bem agora, né? Aqui a É. gente está reabrindo já algumas coisas, aqui já estão reabrindo, está na segunda fase já de Ah, é? reabertura, né? É. E eles estão. Aí, o senhor está em Eu tô, Orlando? eu tô na, eu tô na Flórida, bem em Orlando, bem pertinho de Orlando, é. Tá. Então, E aí o negócio tá rígido ou foi, ou já tá passando, tá melhorando? Como que tá? parece que agora está caindo, né? Eles dizem que está do outro lado da montanha, né? Tava Hum. subindo, agora tá descendo, tá descendo. Uhum. Mas tem bastante, se você contar com o número, é bastante. Nos Estados Unidos todo é 1,5 milhão, né? 1,5 milhão de pessoas E contaminadas, né? o, E o, 90 mil mortes. o Nelsinho tá na escola aí ou não? Ou tá estudando na casa? Tá em escola, mas só que agora tá estudando online, né? Tá Online, online. né? Tá estudando online, né? Tá estudando online. Entendi. É que aqui, assim, não foi tão difícil para eles, né? Porque quando eu fiz a matrícula dele, ele já ganhou um notebook, né? Ele ganhou o notebook da escola, escola pública, hein? Não é escola particular, não. Ele já ganhou o notebook e as lições são todas feitas no notebook, né? Sim. Já toda feita ali. Os livros estão todos no notebook já também. Então ele não tem livro para carregar, nada disso. Então já ficou mais fácil, né? Indo online. Só não ir para a escola, mas eles já faziam os trabalhos tudo via online. Tá. Mas está online, está 2 meses. E agora entra de férias, né? Que é que o ano letivo fecha a semana que vem já vai fechar o ano letivo. E aí é férias junho e julho, né? A férias aqui é de verão, junho e julho é verão. Vocês estão entrando no frio aí, nós estamos no verãozão No aqui. verão. É. Tem uma pergunta aqui da doutora Kátia Sturari. Ela fala aqui, professor, tenho enfrentado muitos problemas em receber o valor depositado em execução de alimentos. Já foi determinado o pagamento, porém o banco não efetuou o pagamento do valor depositado em juízo. Os pagamentos estão atrasados, até mesmo pelos bancos competentes? Mas assim, o que é a transferência? Tenho enfrentado muitos problemas em receber o valor depositado em execução de alimentos. Já foi determinado o pagamento, porém o banco não efetuou o pagamento do valor depositado em juízo. Os pagamentos estão atrasados até mesmo pelos bancos competentes? Eu acho que é. Deve ter sido é o Banco do Brasil, né? Que se depositou em juízo, acho que é o Banco do Brasil, não é?
Ela falou isso aí. É É, transferência do depois... banco. Ah, então aí eu não sei, mas o juiz tem que expedir o mandado, né? Mas daí também já não é responsabilidade do titular de quem tem que pagar, né? Aí é Tem problema que pagar, do é. banco, né? Ele foi lá e fez o depósito. Eu tenho feito o seguinte, né? É que aí tem réu que quer fazer as coisas piorarem, né? Mas eu tenho feito o seguinte, na petição, aí é uma dica até prática, né? Na petição, na hora de fazer na hora de você executar, já coloca o número da conta da mãe da criança. Coloquei o número da conta e pedindo para ser depositado diretamente já na conta, entendeu? Sim. Várias situações dessas eu tive e a gente conseguiu. E o pai, né, teve consciência e depositou na conta da mãe. Agora, e o juiz determinou também, né? Então não é para depositar em juízo, deposite diretamente na conta da mãe. Então é importante, eu acho, na execução, em cumprimento de sentença, já pedir para depositar diretamente na conta da mãe, do representante do menor aí. Né? E o número da conta, já colocar. E aí o juiz determina, já vem no mandado que é para depositar diretamente. Sim. A Maiara Dias aqui está dizendo através do sistema Cisco Jude, cai direto na minha conta, sempre. A Márcia Mapelli fala que os alvarás estão sendo encaminhados direto ao bebê, com os dados bancários. Né? Então. Mas esse negócio de mandado e automático, o bebê demora mesmo. A né? gente sabe que... E acho que agora, em razão dessa situação, deve estar pior. Pior, né? Os bancos estão dizendo que, assim, estão com... Eu precisei de fazer umas ligações para o banco aí no Brasil, e aí os funcionários estão reduzidos, né? Está com redução de funcionários, né? Com redução. Então, pode ser que esteja... Mas é importante fazer isso, é pedir para depositar diretamente na conta, muitas vezes. Perfeito. Né? E se tiver honorários, né, aí que seja depositado a porcentagem na conta do advogado. Se tiver sucumbência, né? Sim. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre também um problema que bastante colega aqui, quando eu postei no grupo, né, acabou perguntando para que não deixasse passar em branco as perguntas com relação à guarda e guarda compartilhada. Né? Porque tem muitas mães ou pai, o titular da guarda, que tem se aproveitado dessa fase para impedir a visita. Agora, eu não sei como proceder nesse caso. Vai entrar com uma ação? Né? Qual é o tempo dessa ação? Então, está acontecendo muito isso aqui. Eu tive uma consulta também agora, faz umas 2 semanas. Não fechei o contrato, mas achou um pouquinho caro os honorários e acabou não fechando. Mas eu ia precisar entrar com ação de guarda, mas era para a mãe, né? E ela estava com a criança, então aí seria uma ação de guarda no pedido liminar, né? E aí a gente pediu para comprovar, tinha várias comprovações, inclusive que ela tinha denunciado na Lei da Maria da Penha, tinha lá boletim de ocorrência e tinha medida protetiva. Aí fica muito mais fácil a gente conseguir eliminar, né? E a gente teria que pedir a liminar para ficar guarda com ela. Agora, o problema é que está havendo bastante. Não tem problema, a guarda está funcionando. O Poder Judiciário, a gente tem que deixar bem claro para as pessoas, né? É importante até que os advogados espalhem isso. A justiça está aberta. A justiça ela não está fechada. Eles estão trabalhando em home office. O prédio está fechado, né? Mas o sistema está aberto. Está aberto, está acontecendo, os processos estão andando, né? Claro, suspender os prazos não tem para ir, né? Mas aquelas partes que deram continuidade nos processos, eles andaram, o processo andou. Agora, aquele que o outro não andou, não tem jeito, tem que esperar o prazo por causa da suspensão do prazo. Agora, está funcionando? Está funcionando, você pode pedir liminar, tudo isso, pode entrar com pedido de guarda. O advogado também está trabalhando? Está trabalhando. Aí muita gente fala assim, mas onde eu vou encontrar porque ele não está no escritório? Bom, hoje em dia, todo mundo tem e-mail, né? Todo mundo tem WhatsApp, muitas vezes tem o WhatsApp do advogado. É mandar uma mensagem para ele para fazer um atendimento online, né? Por Skype, via Zoom, com qualquer sistema aí. Hoje que nós temos ferramentas aí de meeting, né? De encontro virtual. Então, não está difícil, mas muita gente pergunta, fala, mas como eu vou achar advogado? Eu acho que encontra.
Sem você, vai conhecer alguém, ou tem indicação de alguém, manda um e-mail para ele, entra no site do advogado, né? Por isso que eu falo que o advogado é importante ter um site, né? No coaching eu sempre falo isso. O advogado sempre é importante ter um site. E eu vejo nas aulas todas, 10% tem site. 10%. Você vê. Hoje o procedimento ele é eletrônico. Como que só 10% tem? Exatamente. Tem que ter mais. Os advogados têm que ter um site, porque lá está descrito o nome dele, está descrito a carreira dele toda, está descrito o telefone, o endereço dele. O cliente se sente mais seguro, né? E é fácil achar o advogado. Consegue achar. Então, está funcionando agora, normal. Agora, o que tem dado problema, que eu tenho visto, é de mãe ou pai que não está deixando visitar, né? Então, Não está deixando visitar. Eu acho que tem aqui um deles, uma pergunta. Um deles é da área da saúde. Isso. Constar aqui um abraço aqui ao Dr. Durso, que está nos acompanhando. Manda um abraço. Está aqui, Andréia. Boa noite, doutores. Em caso de guarda compartilhada, menor com apenas 2 anos, mãe não quer deixar o filho com o pai, alegando que é razão da pandemia. Porém, não está cumprindo quarentena. O que fazer? Ou seja, o pai está aí, não está cumprindo a quarentena, está saindo, e a mãe está com esse receio de deixar, né, que ocorra a visita. Teve uma live, não lembro onde foi que eu falei nessa live, mas e tem acontecido bastante. Acho que foi até numa entrevista, na verdade, nem foi uma live, foi uma entrevista, que as pessoas não querem deixar porque não está cumprindo a quarentena. Mas a mãe tem que comprovar, né? A mãe precisa comprovar que realmente ele está abusando e ele está colocando em risco a vida dele e, se for o filho, em risco a vida do filho. Então, a mãe precisa comprovar isso também. Porque só falar que o pai está saindo e por isso que eu não vou deixar, não é o direito dela, né? O direito dela, o dever dela é deixar porque está estipulado a regulamentação de visitas, está estipulado aí um período de visitas. Portanto, o certo é ela entregar. Mas se ela realmente está vendo isso, de que é perigoso para a criança, aí tem que observar se realmente é, né? Porque, infelizmente, tem muita gente fazendo isso e também não é, né? Não é. Agora, ele é um médico, está trabalhando diretamente, ela é enfermeira, ou ele é enfermeiro, trabalhando diretamente com a Covid. Realmente é perigoso. Mas o médico e o enfermeiro que trabalham diretamente com a Covid, eles, até casados, eles não vão para casa, eles não voltam para casa. Eles nem estão voltando para casa. Eles estão dormindo em hotel, dormindo em outro lugar, né? Pelo que eu tenho visto, os comentários, né? De mídia, né? De mídia. Eu vi aqui mesmo em Nova York uma reportagem de que a enfermeira, que é brasileira, inclusive, ela não estava dormindo na casa dela, porque ela é enfermeira, estava diretamente no hospital com a questão da Covid e ela não voltava. Já fazia um tempão que não voltava para casa, né? Para não arriscar a vida dos seus filhos e do seu marido. Então, você vê, a pessoa tem que ter essa consciência. Agora, tem médico e tem enfermeiro que não está nessa ala, né? Tem Exatamente. médico que não está atendendo no hospital, tem médico que só está atendendo no seu consultório. Então, assim, não seria realmente um empecilho para isso. Seria comprovar de que realmente há risco para a criança. Aí tá certo, né? A consignar aqui a presença do nosso conselheiro Rodrigo Krieger, também aqui de Votorantim, né? Mandando um abraço para o Nelson. Rodrigo faz tempo também. Na verdade, essa pergunta da Andréia, ela fala que a mãe não quer deixar o pai visitar, mas na verdade é a mãe que não está cumprindo a quarentena. Né? A criança está com a mãe, né? Mas na verdade ela não está permitindo a visita do pai, mas ela também não está cumprindo a quarentena, né? O que fazer? Então, aí eu entendo o seguinte: pode até ter uma busca-apreensão, né? Uma ação de busca-apreensão, pedido liminar, porque não está deixando ver. No dia da visita, fazer esse pleito e demonstrar que realmente não está conseguindo ver, que a mãe não está deixando ver. E até, muitas vezes, pedir, se for o caso, né? Se for o caso, e a intenção deste pai, né? Que tem o advogado, tem que conversar com ele. De pedir alteração de guarda, cumulado com alienação parental. Né? Boa! Isso é uma alienação. Sim. Né? Aí você pede uma alienação cumulada com uma alteração de guarda. Entendi. E ainda há quem queira extinguir a alienação parental, né? Não tem algum projeto aí, né?
Ah, estão querendo tirar a alienação. Tirar. Agora tem um projeto para acabar com a alienação parental. Para acabar com a alienação, né? Para acabar com a lei de alienação. Eu acho que Isso. assim, poderia ter algumas reformas, né? Mas acabar com a alienação, existe muita alienação parental. Se É, acabar, eu acho que fica pior, né? Acaba sim. ficando pior a Pior. alienação. Fica pior. Ah, sim, exatamente. A Dalila aqui fala que os juízes de São José dos Campos estão suspendendo todas as visitas enquanto durar a pandemia. Obrigado pela informação aqui, né? É uma informação lá da Essa é uma comarca de informação. São José. Mas você vê, eu acho assim, suspender todas, né, é meio complicado. Sim, Porque olha, eu já vi muitas vezes as pessoas comentando também que se ela tem preocupação com o seu filho e realmente é possível ela transmitir porque ela anda em vários lugares, é melhor não ir mesmo. E a pessoa não vai, não está indo. Não tá indo. Eu já sim. vi gente deixar o filho, a mãe deixar o filho com o pai. Ó, fica aí porque eu tenho mais risco aqui. Então fique com o pai durante esse período. Tá? É bom Agora, senso, não né? sei se é bom senso. Agora, suspender no geral, eu não acho legal também não, né? É, Suspender no geral, assim. sim. Porque já pensou o pai que está direitinho, cumprindo a quarentena, tudo, né? O filho só vai ver o filho, ele não pode ver Sim. o filho, né? Eu não vou Ah, levar, eu quero ver só. Né? só ver. A Valéria aqui fala que é tão difícil comprovar alienação, né? Sim. Algumas alienações são difíceis, né? Eu costumo fazer o seguinte: se a alienação parental ela for aquela de moral, né? Alienação moral, aquela que desfaz do pai, desfaz da mãe e fala mal do pai, fala mal da mãe, para fazer com que a criança se afaste de um deles, é mais difícil. Aí na prática, eu faço isso. Eu primeiro peço para a mãe ou para o pai que está pedindo alienação levar essa criança para fazer umas sessões do psicólogo. E a psicóloga que vai me dizer, o psicólogo vai me dizer se realmente é uma alienação, porque eu sou advogado. O juiz também é juiz. Ele não vai entender Uhum. isso, ele vai mandar para um perito, não tem o que fazer. Então, eu para ter provas antecipadas, porque esses processos é necessário pedir liminar, né? Então, para ter provas antecipadas e conseguir eliminar, eu peço para que se faça sessões perante o psicólogo, e aí, com algumas sessões, o psicólogo dá um parecer favorável, e aí você propõe ação. Porque muitas vezes não é alienação parental, né? E a gente pensa que é, mas na verdade não é. Então, essas são mais difíceis de comprovar. Agora, por exemplo, essa situação de não deixar visitar é fácil de comprovar. Você pode levar testemunhas. Ó, fui visitar, não deixou ver. Fui visitar de novo no meu dia, não deixou ver. Fui visitar de novo no outro dia, não estava lá a mãe. Bati na porta, porque a campainha ela não estava com a criança. Então já fazem 3 semanas que eu não consigo ver. É mais fácil de comprovar com testemunhas, declarações, né? Sim, Ou até quem tem condições melhores de pagar um cartório para ir fazer lavrar uma ata notarial. Então o escrevente vai até lá e lava uma ata notarial. Realmente, eu fui junto, ele bateu na porta, tocou a campainha e ninguém atendeu. Né? E aí você perfeito. consegue comprovar a alienação parental. Porque a obstrução de visitas também é considerada um ato de alienação parental. Né? Exato. Então, a legislação da alienação parental ela é bem moderna nesse sentido. Ela não coloca... são casos de alienação parental. Ela coloca assim, são casos exemplificativos de alienação parental. Então, são exemplificativos e não taxativos. Então, é bem bacana a legislação, né? Que é a Lei 12.318, né, /2010. A legislação ela é bem moderna, né? Ela coloca em casos exemplificativos. Bem bacana também. Eu acho que eu comentei também, falei numa live lá na Guarda e alienação parental. Tá bem explicadinho ali, tá bem bacana. Entendi. Né? Eu falo para o pessoal aproveitar e eu deixei vários cursos ali gratuitos lá no meu canal do YouTube. Passa o seu canal do YouTube, doutor. Passa o endereço É. certinho para o pessoal já se inscrever. Tá. É Nelson Chixima, é meu nome, Nelson Chixima. Você entra lá, Tá. Nelson Chixima, se inscreva-se lá no meu canal. Aí vocês vão ver que tem muita coisa bacana lá. Tem 8 aulas já gravadas, fora os dicas do dia a dia, né? Eu coloco as dicas de dia a dia, que são de 5 a 10 minutos. Aí tem uns 20, né? Essas dicas. Bem bacana. Dá para passar o feriadão aí, né? Porque em São Paulo é feriado, né? Aí não, né? Aí é feriado. Aí é feriado também? Não. Não, eles vão antecipar o feriado aqui também, vão.
final de semana. Vão, né? Vão. Eu sei que em São Paulo antecipou. Hoje, Hoje, amanhã e quarta, sexta. quinta e sexta, né? E sexta. E É, estão falando em segunda também, né? é, Segunda-feira também. o tribunal, eu não sei como que tá. O TRF já saiu hoje também, que já está suspenso até sexta-feira, né? Os prazos, O Tribunal de né? Justiça saiu. Saiu também o TJ? Saiu. A colega do escritório me mandou para mim o provimento do Tribunal de Justiça, que É, é quarta, quinta e sexta. quarta, quinta e sexta. Tem uma intimação aqui para o senhor do Rui, de Tu. Ele fala, semana que vem, professor Nelson em Tu, hein? Um É abração, verdade. Rui, meu amigo. É verdade, o Rui me convidou também. Sempre, em Itu também, eu fui o ano passado em Itu. Fui na Fada de Itu, fui Rodrigo com a OAB Tarossi, junto meu com Itu. amigo. Rodrigo Tarossi, a exemplo da Viviane de Indaiatuba também, da minha classe da escola, da faculdade. Então, um abraço lá para Itu, Rui e Rodrigo Tarossi. Eu queria aproveitar aqui para deixar um recado, doutor, que essa nossa live de 1 hora, ela vai gerar aqui na subseção, para quem estiver nos acompanhando e quem tiver interesse, um certificado desse período, tá? Então, o link já está na nossa, acho que na bio aqui do Instagram. Eu vou passar daí no final uma senha aí. Você vai até ao site, digita a senha e já vai gerar no seu e-mail um certificado digital dessa nossa live, tá? Então, aguardem, fiquem até o final aqui para não perder essa oportunidade de receber a senha. Tem uma pergunta da nossa vice-presidente aqui, da Cris Violino, já mudando um pouquinho de assunto. Ela fala aqui sobre o contrato de namoro. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar a pergunta dela aqui, que eu deixei escapar aqui. Peraí, vamos ver. Aqui. Em razão da pandemia, muitos casais namorados decidem passar a pandemia juntos. Nesse caso, o ideal seria fazer um contrato de namoro? Acho que sim, senão vai virar uma união estável aí, né? Vai virar uma união estável. Tem que dizer que a coabitação, né? A coabitação apenas em razão da Covid-19, né? Tem que colocar uma cláusula assim, né? Sim. E quando voltar ao normal, cada um vai para sua casa, né? Perfeito. É como se fosse um Big Brother, né? Vai ficar lá em confinamento. Mas é bom, acho que é importante, sim, se é namoro, né? Se é namoro. Sim. Às vezes é união estável, a pessoa às vezes fala que é namoro só para enganar o outro, né? Só para acabar depois lá na frente levando vantagem. Mas então é necessário esse contrato de namoro? É importante porque se ela tem patrimônio, veja bem, se ela tem patrimônio e ela vai comprar... É que assim, durante a pandemia é difícil alguém fazer negócios, né? É difícil alguém fazer negócios. Então, assim, se ficar em união estável durante esse período, é comunhão parcial de bens. Então, se alguém adquirir algum bem, a regra é que vai ser comunhão parcial de bens e vai ter direito à metade. Esse é o problema, né? Agora, se ficar juntos e também não comprarem nada, aí não tem problema nenhum, né? É só não adquirir nada, né? Só não adquirir nada. A não ser que tenha rendimentos, né? Uma pessoa que é muito rica, tem muitos imóveis e tem rendas. Essas rendas no regime da comunhão parcial têm direito à metade. Aí essas pessoas não podem brincar mesmo. Tem que fazer um contrato, né? Durante a pandemia, estavam ficando juntos, porém não é uma união estável, sim um namoro, né? É importante colocar. Então, eu sempre dou uma dica para os colegas, né? Quando faz seu contrato de namoro, se é namoro mesmo, né? Você vai verificar se é namoro, se a pessoa é conhecida como namorado e namorada. Porque tem pessoas que conhecem como marido e mulher. Lá no Facebook, meu amor, tamo junto há tanto tempo, né? Então, aí já não adianta o contrato de namoro. Mais uma dica importante, quando faz o contrato de namoro, quando é namoro mesmo, é colocar que o regime é colocar o seguinte, que poderá ser convertido em união estável também. No entanto, o regime estipulado será da separação total de bens. Entendi. Né? Então, se virar união estável, o regime já é da separação total de bens. Então, aí já não tem problema algum. Virou união estável, agora é separação total. Perfeito. Queria consignar aqui uma mensagem aqui da nossa tesoureira, Raquel Preto. Parabéns por mais essa live de sucesso, temas sensíveis e super relevantes para a advocacia. Parabéns pela liderança diferenciada. Obrigado, doutora Raquel, tesoureira da seccional.
A OAB Votorantim estabelecendo referência de qualidade. Aqui a Fabiana fala, o problema é se falecer, né? No caso do contrato de namoro, né? Não, se falecer, tudo bem. Agora, o problema é se virou união estável. Se virou união estável e falecer, aí vai concorrer nos bens particulares. Só que eu também coloco, né, em caso de união estável, quando você colocar união estável, que deverá ser afastado a concorrência. É claro que tem muita gente que fala, isso aí não vale, não sei o que lá, mas eu prefiro colocar, porque isso nós vamos discutir judicialmente, que foram as partes que estipularam isso. E se as partes, se a cláusula, se o contrato faz lei entre as partes, teria que ser cumprido. Né? Então tem juiz que segue, tem juiz que não vai seguir. Mas eu vou discutir. Agora, se você não colocar nada, morreu, o outro concorre. Mesmo na separação total. Então, se for união estável e um morreu, é separação total, aquele outro vai concorrer nos bens particulares daquele outro que morreu. Todos. Entendi. Então aí realmente é complicado. Eu sempre coloco uma cláusula para não concorrência. Né? Alguns falam, isso aí não vale. Bom, eu prefiro colocar, porque os dois estão de acordo, estão colocando. Eu vou conseguir discutir na justiça. Se eu não colocar, não discute na justiça. Se não colocar, vai concorrer. Se colocar, eu discuto na justiça, vamos discutir, vamos ver o que vai dar. Então isso é preventivo, é prevenção. O trabalho do advogado é esse, né? O trabalho do advogado é prevenir o seu cliente. Agora, eu não posso prometer que vai dar certo. Eu não estou falando que vai dar certo. Eu estou dizendo que a gente discute. Agora, se você não colocar, você não discute. Vai concorrer e ponto final. Agora, colocou. Vamos discutir. Exatamente. Então, há uma possibilidade de discussão. Né? Então, o advogado ele acaba criando situações para a proteção do patrimônio do cliente. Né? Exatamente. E se foi feito entre as partes antes de ocorrer um relacionamento, não está enganando ninguém. Ninguém está enganando ninguém. Ninguém está de má fé. Né? Sim. Você não pode mudar o jogo no meio, né? No meio. Agora, quando está no início, não tem o que. As pessoas concordaram, os dois concordaram. Exato. Eu estou respondendo aqui uma pergunta da Nina Lima. Ela fala se o certificado é somente para submissão de Votorantim. Não, não é. Pode. É para todos os participantes, tá bom, Nina? Vamos ver aqui. O contrato de namoro, a pergunta da Calinhares, o contrato de namoro tem que ser no início ou após algum tempo de namoro? Não, seria melhor no início, mas pode também. Se ainda continuar namoro, né? Porque tem gente que fala que é namoro durante um ano, na verdade não é namoro, é união estável. Tá. E aí poderia dar problema dizendo que esse contrato é inválido em razão de que não era mais namoro e sim união estável. Né? Mas o melhor seria no início, né? No início. A Sandra fala aqui, a Sandra Paula, importante colocar em cláusula a separação total de bens, então? Então é isso que o senhor falou, né? É importante. Sim, importante. Tanto na união estável como também no namoro. No namoro não tem regime. Não, mas não estou falando que eu estou colocando o regime de bens no namoro. Estou colocando o seguinte, que o contrato é de namoro, porém poderá ser convertido em união estável e desde já fica estipulado o regime da separação total. Ou seja, se converter em união estável, o regime já é da separação total de bens. Isso é importante colocar na prevenção. Certo. A Adriana Bonfim fala, se fizer um testamento dispondo dos bens particulares, resguarda esse bens ou o mesmo com o testamento concorre? O testamento é assim, eu só posso dispor de 50%. Se eu tenho cônjuge ou tenho companheiro, que o Supremo, infelizmente, não nos esclareceu, né, com o julgado de declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, que é a sucessão da união estável, deveria ter declarado ou não declarado. Falaram que o embargo de declaração estava no prazo, receberam, mas foi provido o embargo de declaração para verificar se era ou não o companheiro também era herdeiro necessário. Né? Aí vai ficar em entendimento de cada um, né? Se o companheiro também é herdeiro necessário. Dá a entender que tanto o cônjuge como o companheiro é herdeiro necessário. E sendo herdeiro necessário, só pode dispor de 50%. Então, 50% não pode colocar mais no testamento, é só 50%. Então, ele colocou 50% no testamento. Esse 50% vai para o beneficiário que ele deixou no testamento. Os outros 50% estão assegurados aos sucessores da ordem de vocação, principalmente aos herdeiros necessários, que é o descendente, ascendente e cônjuge, né, que são os 3 herdeiros necessários. Esse 50% não vai ter jeito, vai concorrer, mesmo fazendo esse testamento. Você ameniza para que o cônjuge não receba a totalidade.
somente da metade, né? Entendi. Então, ameniza que o cônjuge sobrevivente ele não receba do 100%, mas sim só de 50%. Dá para amenizar. O testamento ameniza, mas ele não resolve. Não resolve. Nesse caso, não resolve. Nessa época de pandemia, tem o testamento particular de emergência. O Emergência, que isso. seria esse testamento particular de emergência? Então, o testamento particular, ele precisa de 3 testemunhas, né? A regra seria essa, 3 testemunhas, tá? Particular. E o de emergência, que está dentro do testamento particular, lá na formalidade, ele poderá ser feito de forma manuscrita ou digitado, datilografado, e não precisa de testemunhas. Mas não precisa. Se ela morrer, se essa pessoa morrer, se o testador morrer, vai ter que ser comprovado judicialmente que ele estava numa época de emergência mesmo, numa situação de emergência. Então, na época de pandemia, é uma emergência. Por exemplo, quantos que a gente fica sabendo, né? Que são atores, artistas, aí a gente fica sabendo que a mídia posta isso. Apresentadores que pegou Covid e ficou separado da família. Só que a separação deles, assim, eles ficam num cômodo, a família fica no outro, né? Porque as casas são tão grandes deles, só são mansões, né? Então, não precisa ficar na casa de outra pessoa, não. Lá eles ficam na mesma casa, porém um fica lá no quarto número 1, outro fica no quarto número 10, né? Então, mas ficam separados para não ter contato. E quantas pessoas ficaram assim, isoladas, né? E em razão de que realmente estava com a Covid, e para não passar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, e assim por diante. E ela fica isolada. Falou, será que eu vou morrer aqui? Né? Então, é possível ela fazer um testamento já e comprovar que estava com a Covid. É só a pessoa que ficou viva comprovar que ela estava e morreu de Covid mesmo. E aí você ratifica em juízo esse contrato, esse testamento particular de emergência. Então, não precisa de testemunhas aí. Tá bom. A doutora Mônica Molica, ela fala aqui, o tempo é pouco para uma live com conteúdo como essa, sensacional. E é ratificado aqui pela Fran Lima, verdade, Mônica. Tem aqui Dani Vitorino, querido mestre, em relação aos alimentos, como vê a parte que não está realizando o pagamento não ser presa devido à pandemia? Grande abraço. É aquilo que nós já conversamos, né? Tem que comprovar, né? Que realmente não pode pagar. Mas essa situação da prisão são aquelas sugestões sugestão do STJ, né? Dizendo que não vai preso, né? Uma prisão domiciliar. Certo. Mas não fica devendo, tá devendo. Tá. Só para não perder aqui, porque 1 hora, né? O Instagram ele corta. O certificado, o código do certificado é o 8796, tá? Então, vai no link, ele vai pedir um código, se coloca 8796, vai preencher os dados e já vai ser enviado diretamente no teu e-mail o certificado desta live, tá? Não é só para a subseção de Votorantim, é para todas as pessoas que participaram aqui dessa nossa live, que deu aí bastante audiência hoje aí, também não tinha como ser o contrário com o doutor Sussum, né? Aqui a Moraes Chamara fala, gosto muito das aulas do professor Nelson, grata pela live. O Juf de Marco fala que saudade do doutor Nelson, excelente professor, uma pessoa incrível. Juliana, né? Marta Natália, obrigado, doutor Nelson, e parabéns ao Vivo Votorantim pela live. Sou Marta Natália, escritório de advocacia da Praia Grande. Que legal, até da Praia Grande, hein? Isso, é de Gilda 8796. Cerquilho está aqui também. Tem o pessoal que está do seu lado aí também, de Orlando, da Flórida, já vi que entraram. Tá aqui no lá. Então, acho que é a Maiara, né, que tinha falado. Né? A Maiara, ela mora pertinho daqui. Exatamente. Doutor, está acabando, nós temos 4 minutos. Eu gostaria novamente de agradecê-lo imensamente por compartilhar nessa 1 hora esse seu conhecimento, né, no direito de família. Saiba que eu sou um fã incondicional do senhor. Espero que o senhor volte aqui de forma presencial em Votorantim. Mais uma vez aqui em Votorantim, assim, vai ser muito bem recebido, porque Votorantim adora o senhor, tá? Eu gostaria que o senhor fizesse, então, as considerações finais e vamos logo a gente marca uma nova live ou uma palestra presencial aqui. Um abraço na sua família, no Nelsinho, e volta logo aí. Vou voltar sim. Eu vou só informar para os colegas que estão aí na live que a live que eu vou fazer sexta-feira
são aquelas que eu vou... A aula vai ser com 2 cases, eu vou colocar 1 ou 2 cases, e depois eles vão fazer as perguntas, e eu vou fazer a aula em cima das perguntas dos colegas que estão dentro da live no YouTube, que vai ser sexta-feira agora, às 19 horas, no meu canal do YouTube, é Nelson Chique Cima, e está na minha bio aí. Se você pegar na bio do meu Instagram, entra no meu Instagram, na minha bio, você aperta lá o link, né? Você clica no link, ele já vai direto lá para o canal, inclusive já na live de sexta-feira. É só clicar o curtir lá e se inscrever para depois receber as informações. Mas sexta-feira eu vou estar ao vivo no YouTube e aí sim vai ser bem bacana, porque os colegas vão poder perguntar, né? E a aula vai ser em cima das perguntas dos colegas, né? Vai ser bem bacana. Eu vou colocar 1 ou 2 cases, tá? E aí os colegas vão falando dos restantes e a gente vai fazendo em cima disso. É bem bacana para ajudar também os colegas. Eu sei que realmente a situação está bem complicada, né? Porque diminui realmente a clientela, né? Tenho visto um mês para trás, o meu escritório também, a gente viu que caiu bastante. Agora começou de novo com os prazos, voltaram. Parece que os prazos voltam, os clientes começam a ver também que está voltando a justiça. Mas a justiça sempre esteve aberta, né? Sempre Exatamente. não estava fechada ela. Estava de forma remota, né? Mas estão trabalhando mais do que nunca também, viu? Sim. Que eu não estou dando conta das minhas publicações. Verdade. Mas entra lá. Mas obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Com certeza. Eu era para estar em julho aí, né? Mas com essa pandemia toda não vai dar para voltar. Então vamos ver até o final do ano se eu consigo. A gente marca aí sim um dia presencialmente aí para estar com vocês aí. Viu? Então valeu, tá joia. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão assistindo aí ao AB de Votorantim. Tá? Obrigado, doutor. Obrigado. Até mais. Obrigado a vocês. Tchau. Até mais, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.